Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim responder a pergunta que me fizeram sobre como lidar com os pensamentos negativos, como eu falei no vídeo anterior, sobre a ansiedade. O que são pensamentos negativos também? Tem gente que tem os pensamentos e nem sabe que são negativos. Pensamentos negativos ou até intrusivos são pensamentos que simplesmente vão aparecendo e vão deixando a gente sem paz, né? Preocupações, medos, a necessidade absurda de controlar as coisas, de ficar imaginando cenas na sua cabeça. Tudo isso são pensamentos negativos. Tem pessoas que ficam imaginando, se tal coisa der certo, se tal coisa der errada. Tudo isso é uma questão que você tem que controlar. A mente, ela não foi feita para isso, para você ficar deixando a imaginação tomar conta, quando a imaginação é cheia de medo, de preocupação, entende? E aí, para criar monstros na sua cabeça é muito fácil. Por isso, é muito proveniente, é muito interessante você ter, né, a questão do controle do que eu falo, de coisas que eu fico dizendo que vai acontecer, que não vai acontecer. Se eu vejo uma programação na internet, na televisão que seja negativa, se eu sou uma pessoa que eu trago para mim os problemas, que eu fico achando que se eu ficar falando vai resolver e não resolve, entende? Os pensamentos negativos, quando eles são muito fortes, vêm de traumas, de situações que a pessoa passou de medo, humilhação, sabe? Problemas de autoestima, ela teve alguma situação que ela se sentiu envergonhada, humilhada, e aí volta aqueles traumas. E aí, obviamente, o seu cérebro ele vai responder a esses medos e vão ficar criando situações, medos, e se a pessoa isso, se a pessoa aquilo. Quando você tá nesse nível de loucura, gente, esse nível de, como vou dizer, nível excessivo mental, né, não tem como você estar em paz, não tem. Né? Você não está vivendo, você está na sua cabeça, e na sua cabeça está um monte de informações que não fazem sentido. Né? Você ficar imaginando que a pessoa falou, que a pessoa isso, que a pessoa aquilo, ou pensando no passado, ou imaginando o futuro. Tem gente que fica criando situações no futuro para tentar, como vou dizer, se preparar. O que eu vou falar quando chegar a hora? Você na hora você não consegue literalmente falar nada. Por quê? Porque essa ansiedade que já começa dessa necessidade de controle, a necessidade de entender tudo. Nem sempre é importante você entender tudo que já passou ou que está passando. Se você não entende, você tem que buscar ajuda. Né? Se você está sentindo uma coisa diferente, o seu pensamento está indo para o lado negativo, você tem que começar a questionar esses pensamentos. Será que realmente é isso? Né? Como a gente imagina quando tem uma doença. Aí fica imaginando que tem uma doença séria, aí começa a pesquisar no Google, começa a surtar. Né? E isso tudo é negativo. Com a mente é assim. O que você alimentar a sua mente, ela vai produzindo. Entende? Por isso você tem que prestar atenção. O que eu estou pensando? Esse pensamento ele é positivo para mim? O que ele está me trazendo? O que ele está me fazendo sentir? Tem que sentir no corpo. O que eu estou me sentindo bem com esse pensamento? Eu estou conseguindo dormir com isso? Estou querendo controlar as coisas? Porque o ansioso também é uma pessoa que quer antecipar tudo, quer controlar tudo, não quer viver o agora, porque às vezes tem muita pressa. Quer tanto que passe aquela situação que não consegue viver o agora. E estar no agora é uma forma de você se conectar à realidade, ao seu corpo, ao redor e parar com o barulho mental, porque o barulho mental ele é alimentado, gente. A gente tem que parar de alimentar, dar comidinha para esses pensamentos negativos. Né? Parar de dar asa para isso. Estou pensando alguma coisa ruim, eu tenho que pensar, por que eu estou pensando isso?
que vai adiantar para mim ficar imaginando isso? Mesmo quando você só quer se preparar para alguma coisa, tenta fazer em vez de pensar, né? É sempre assim. A ansiedade hoje, gente, ela tem muito a ver com essa questão de eu não faço, eu fico imaginando, eu não vivo, eu fico sofrendo aqui, ó, dando a cabeça. Então, se você é uma pessoa muito ansiosa, é uma pessoa que está vivendo dentro da sua cabeça, não está vivendo de verdade. Não está olhando para a vida de verdade, não está escutando as pessoas, não está se escutando. Aí fica criando historinhas e diálogos. Para quê, gente? Isso enlouquece a pessoa, realmente. E aí é o seu corpo que paga. Aí é você que não consegue dormir, aí é você sentindo dores no peito, tensão nos ombros, dor de cabeça. Por quê? Porque fica dando asas à imaginação. A gente tem sim e pode programar nossa mente para o positivo, gente. Tem visualização, tem afirmação positiva, tem um monte de coisa que você pode programar a sua mente. Mas se você tiver muitos medos, sabe, muitos pressentimentos, você tem que entender que tem algum trauma lá que, na sua infância, na sua adolescência, alguma coisa que doeu muito e você não consegue confiar, você tem muito medo. O medo também é um gatilho muito forte da ansiedade e ele tem que ser tratado sim. Eu tenho medo de quê? Eu tenho medo de quê? Quais são os meus medos? Quais são as minhas ansiedades, meus gatilhos? Tem os gatilhos também de humilhação, quando eu sou muito criticada, quando eu sou muito forçada, não posso ficar sob estresse, né? Tem outro gatilho muito, que é o da rejeição. Eu fico me julgando muito, eu me trato muito mal, eu fico com pensamentos de eu não sou boa o suficiente, nada que eu faço presta. Tudo isso é trauma, gente, trauma. E aí quando a gente tem esses traumas muito fortes, a autoestima é baixa e os pensamentos vão acompanhar. Eles são apenas um fruto de tudo que você alimentou durante anos na sua vida. Então eu tenho que tratar tudo isso, é toda uma base. Não é apenas, eu vou fazer meditação e vai resolver tudo. Resolve você meditar. Meditar ajuda você a ter uma limpeza mental, a ter uma paz, porque está... Só que vocês têm que entender que meditação, né, é só para te dar um fluxo mental mais tranquilo. Os pensamentos eles vão continuar. Mas que você pode mudar os pensamentos. Você não é os pensamentos. Você não é o que você pensa. Entende? Você só foi programado, às vezes por você mesmo, a entender aquelas coisas. Então você tem que questionar os seus pensamentos, as suas crenças sobre você mesmo. Eu acho que eu não sou boa o suficiente. Eu acho que eu não sou. Aí toda vez que alguém me critica, eu fico muito estressada, muito nervosa. Aí eu tenho que ver isso. Né, para que os meus pensamentos não venham, né, sempre atacando, porque aí eles vão, sabia que isso ia acontecer, não sei o que, não sei o que. Isso aí é o ego falando com você, não é você de verdade, é só uma parte sua que só tá querendo te proteger. Só que o ego às vezes cria uns cenários absurdos, né, imaginando o pior sempre. Então quando você é uma pessoa que imagina o pior, você tem que cuidar da sua autoestima, seu amor próprio, sua autoconfiança, para que os pensamentos não venham te atacar, porque eles que te atacam, né? Porque você se acostumou nessa coisa de estar o tempo todo questionando, pensando, se aquilo der certo, se aquilo não der certo, aquilo vai dar errado e tudo mais. E aí, o que acontece? Né? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo e deixe seu comentário e sua curtida.